Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma nossa mini aula, né, que a gente chama também de live aula, sobre conflitos condominiais, dentro de uma nova abordagem e perspectiva para que você possa compreender melhor, né, a essência dos conflitos condominiais. Hoje a gente vai ver uma abordagem bastante prática de algumas estratégias para que você possa se tornar um síndico mediador, tá? Eu vou fazer agora aqui o meu compartilhamento de tela para que a gente possa é, trabalhar aqui, né, trocando ideias a respeito dessa nossa abordagem. Eu vou fazer aqui, colocar no modo apresentação, ok? Vou preparar aqui a minha caneta para que a gente possa ir trabalhando aqui, ok? Bom, então vamos lá. Então, como a gente havia comentado, né, nessa aula de hoje, a gente vai discutir, né, algumas estratégias práticas e ferramentas que poderão transformar sua abordagem na resolução de problemas entre moradores, né, para que você possa construir um ambiente mais harmonioso e uma gestão mais tranquila. Então, esse é o nosso propósito de hoje. Então, vamos começar aqui. Por que que a mediação de conflito ela é essencial, tá? Então, os conflitos, eles são inevitáveis em ambientes coletivos como o condomínio. Então, observe que nós estamos fazendo aqui uma observação, é que os conflitos são inevitáveis. Quer dizer, aonde tem pessoas, você vai ter conflitos, né? Agora, a forma como você vai gerenciar isso é que faz a diferença. Porque quando eles forem mal geridos, quais são as consequências que a gente pode ter? Então, a gente tem aqui, por exemplo, deteriorar o clima de convivência entre moradores, quer dizer, fica bastante ruim, né? Você ter um ambiente muito tenso e de conflito. Ele pode aumentar a inadimplência e a rotatividade de pessoas no prédio, gerar processos judiciais custosos e demorados, né? Afetar a saúde mental do síndico e dos envolvidos. Observe que isso aqui é praticamente o que a gente vê hoje, né? Os síndicos cansados, estressados, quando eles atuam em ambiente de muito conflitos, tá? E o outro ponto importante que às vezes as pessoas não percebem é que esse ambiente conflituoso ele também contribui o quê? Para a desvalorização dos imóveis do condomínio. E aqui a gente está falando também das unidades privativas, né? Então, portanto, o síndico mediador eficaz, ele transforma esses desafios em oportunidades para fortalecer a comunidade condominial. Observe que quando a gente olha aqui do ponto de vista do direito, o direito vê o conflito como algo negativo que tem que ser eliminado o mais rapidamente possível pela aplicação das normas e da lei. Dentro dessa perspectiva que a gente está abordando aqui com vocês, que é uma perspectiva mais antropológica, você vai ver os conflitos como uma oportunidade para você fortalecer essa comunidade. Então, olha que coisa interessante, quer dizer, também uma forma de você se desenvolver como ser humano, né? Então, nós vamos estar trabalhando aqui com vocês 4 estratégias essenciais para a mediação de conflitos. A primeira que a gente vai estar trabalhando é a observação e investigação. Quer dizer, você identificar quais são os padrões e causas subjacentes antes de você fazer uma intervenção. Porque muitas vezes a gente intervém sem conhecer, né, o que está por trás, os motivos que levaram a pessoas a determinados comportamentos. E outro ponto importante é a construção de espaços seguros de diálogo, onde as pessoas possam se expressar é, com respeito. Olha, isso aqui é fundamental. Quer dizer, é não fazer juízo de valor do outro, mas simplesmente trabalhando o problema em si. Outro ponto importante aqui é a autorregulação emocional.
isso aqui não é fácil, mas a gente vai ver aqui como a gente pode manter a neutralidade e o controle, mesmo nas situações que são extremamente tensas, né? E outro ponto muito importante que é validação e reconhecimento, quer dizer, onde você vai legitimar sentimentos, quer dizer, você vai compreender os sentimentos do outro, mas isso não significa que você está concordando com as ações dele. Então, isso aqui é muito importante a gente fazer essa distinção. Então vamos na nossa primeira estratégia, que é a observação e investigação prévia. Então, como aplicar na prática? Então, a primeira coisa que a gente está sugerindo aqui é a identificação de padrões de comportamento dos moradores envolvidos. Que padrões são esses? Por exemplo, será que existe uma reclamação que é única entre todos, né? Então, isso é um padrão que você observa. Onde você pode colher isso? Os grupos sociais, né, as redes como o WhatsApp. Às vezes, se você tem algum local na sua plataforma onde os condôminos possam expressar as suas insatisfações, então tudo isso também são formas de você colher essas informações. E com isso, você vai fazer o quê? Um registro de ocorrências, tá? Então, esse registro aqui de ocorrências, eles são importantes para você identificar as situações recorrentes, né? O que está sendo recorrente nessas reclamações. E com isso, você passa o quê? A realizar, isso aqui é importante, essas conversas informais, né? Para entender o contexto antes de alguma assembleia, por exemplo, tá? Pergunte diretamente o que te incomoda nessa situação. Isso aqui é muito importante, a gente saber fazer as perguntas objetivas, respeitando sempre o outro, né? Então, isso aqui a gente tem que aprender a praticar, ou seja, perguntar diretamente à pessoa, né? Por que que esse barulho, por exemplo, te incomoda tanto, né? Isso aqui é uma pergunta. Por que que os cachorros, né, que você vê transitando na área comum te causa muito incômodo, né? Então é importante entender isso aqui. E outra coisa também é você fazer consulta aos funcionários, porque eles podem ter observado o desenvolvimento de conflito, porque eles estão, de certa forma, dentro do condomínio, né? E ao fato deles estarem transitando, eles costumam perceber coisas que às vezes o síndico não percebe, né? E a dica prática dessa parte aqui é você criar um formulário padrão para registro de reclamações que inclua um campo para histórico anterior, relacionado que ao problema. Então, isso é importante, né, a criação desse formulário, porque você pode ver qual é o histórico de determinado problema que está acontecendo no condomínio. E a estratégia 2 que a gente vai abordar aqui, é a criação de espaços seguros de diálogo. Isso aqui é muito importante, porque observe que as assembleias e reuniões podem facilmente se tornar campos de batalha se não forem bem estruturados. Então, como é que a gente pode transformar esses espaços para que eles sejam produtivos? Então, a primeira coisa é o estabelecimento de regras claras, quer dizer, você definir tempo de fala de 2 a 3 minutos, o quê? Por pessoa. Proíba interrupções. Estabeleça uma agenda pré-determinada. Então, observe que o estabelecimento de regras é fundamental e você tem que fazer com que essas regras sejam cumpridas. Então, o seu papel é muito importante dentro desse processo, né? Outra coisa também é o uso de linguagem inclusiva. Isso aqui é muito importante. Por exemplo, evite termos como problema do morador X. Observe que quando você faz isso, você está fazendo o quê? Um juízo de valor. Por que não utilizar, por exemplo, a expressão na forma situação que precisamos resolver juntos? Observe como que isso aqui provoca
um impacto nas pessoas de forma objetiva. Quer dizer, você está convidando as pessoas para que juntas possam resolver um determinado problema, né? Organize um ambiente físico. Disponha cadeiras em círculos ou semicírculos para promover igualdade e utilize um objeto para identificar quem tem a palavra. Essa organização do ambiente físico aqui, como você observa, ele é muito importante porque faz com que todos se sintam no mesmo nível, dizer assim, né? Não existe alguém superior nem inferior, onde todos vão ter voz dentro desse contexto, estão nivelados e às vezes, né, lado a lado um do outro ou cara a cara um do outro, para que você possa ter esse diálogo mais assertivo. Outra coisa importante é sempre lembrar que um espaço seguro, ele garante voz tanto aos moradores, os moradores reservados, quanto aos mais exaltados. Quer dizer, reservados aqui são aqueles mais contidos, né? Então, isso aqui, né, esse entendimento vocês vão perceber que faz toda a diferença na hora em que você está trabalhando que os conflitos. E a estratégia 3, que é autorregulação emocional e neutralidade, né? Então, essa autorregulação emocional é a habilidade mais importante, não é, do síndico mediador. Olha aqui. Essa habilidade aqui é que faz toda a diferença do papel do síndico dentro desse contexto da mediação. Então, observe que quando você mantém a calma, que é isso de que se trata, você vai evitar o quê? A tomada de decisões precipitadas, baseadas na emoção do momento, né? Que a gente fala o calor do momento, né? Comprometer sua imparcialidade. Quer dizer, isso aqui é importante. Quer dizer, o síndico tem que ser imparcial. E a confiança dos moradores. Então, isso aqui ele tem que preservar. Quer dizer, a imparcialidade vai ter relação com a confiança que os moradores vão ter no síndico. Aumentar escalada de conflitos que poderiam ser facilmente resolvidos, tá? Quer dizer, observe que todos esses itens está relacionado com a sua postura, tá? E qual é a técnica prática aqui? Ao sentir-se provocado, que isso é muito comum, conte mentalmente até 10 antes de responder e mantenha um tom de voz calmo e consistente. Quando a gente dá uma parada, o outro lado fica meio incomodado e ele fica ali, de certa forma, inquieto, né, com relação ao que você está pensando, por exemplo. Então, isso muda o comportamento também do oponente, né? E esse gráfico aqui que a gente coloca, ele é interessante porque você tem aqui, desse lado, né, são os comportamentos que a gente está chamando aqui de emocionais. Aqui você tem o síndico mediador e aqui você tem o quê? O síndico reativo. Então observe que os comportamentos emocionais e o síndico reativo, o que que você vai ter? Você vai ter uma reatividade emocional. Então, você vai reagir pela emoção. Por outro lado, comportamentos emocionais e o síndico mediador, você vai ter o quê? A autorregulação emocional aqui do síndico, né? E quando os três estão envolvidos, né, você tem a resolução eficaz de conflitos e os benefícios da autorregulação, como a gente viu aqui, né, que quando você tem essa autorregulação ou acalma, você evita todos esses problemas que a gente citou aqui. Bom, mas como aplicar a autorregulação na prática? Vamos ver o que não fazer. Olha como isso aqui é importante, ó. Se o senhor continuar gritando, vou encerrar esta reunião. Isso é falta de educação. Então, observe que esta resposta aumenta a tensão. Por quê?
porque ela está julgando o comportamento do morador e coloca o síndico em uma posição de confronto, quando ele diz aqui, olha, isso é falta de educação. Então aqui ele está fazendo o quê? Um juízo de valor. Percebe? Agora, o que fazer? Percebo que este assunto é importante para o Senhor. Podemos fazer uma pausa de 5 minutos e depois retomar a conversa para garantir que a sua preocupação seja ouvida com atenção. Percebe a diferença entre uma e outra, né? Observe que a gente, ao praticar isso, a gente também se transforma e amadurece como ser humano. Então, essa resposta ela reconhece o quê? A emoção aqui, mas sem alimentá-la. Ou seja, oferece um tempo para acalmar os ânimos e mantém o foco o quê? Na resolução. Lembre-se que a gente falou de legitimar o sentimento. Você reconhece, mas você não está concordando com aquelas práticas. E a estratégia 4, né, que é a validação e reconhecimento, que é, a gente acabou de ver, que é você validar os sentimentos. Mas isso não significa concordar com comportamentos inadequados, tá? Quer dizer, essa estratégia ela cria pontes para soluções construtivas. Então, a primeira coisa aqui é a escutar ativamente, quer dizer, é você manter o contato visual, ou seja, não desviar, ficar olhando para um lado e para o outro, não, é foco na pessoa. Então, evite interrupções, faça pergunta de esclarecimento que demonstre seu interesse genuíno em entender o problema. Isso aqui é fundamental quando você procura entender o problema prestando atenção na pessoa. Valide sentimentos, coisa que a gente acabou de ver no exemplo. Ó. Entendo que essa situação é frustrante para você, ou é natural sentir-se incomodado quando há barulho excessivo. Observe que você valida o sentimento, mas você não está concordando absolutamente nada. Quer dizer, você está mantendo o quê? Uma neutralidade. Tá? Proponha alternativas, quer dizer, ofereça caminhos possíveis aqui, ó, né? Isso aqui é muito importante, né? Você ter várias alternativas, né? Podemos agendar uma conversa privada entre vocês com minha mediação, né? Ou que tal elaborarmos juntos uma proposta para o problema? Quer dizer, você procura sempre envolver as pessoas. E outra coisa importante, quer dizer, estabelecimento de acordos claros, ou seja, documente os compromissos assumidos com prazos e responsáveis e faça acompanhamento posterior. Isso aqui é importante para você verificar se aqueles acordos ou os compromissos assumidos entre as partes estão realmente acontecendo. Né? E os benefícios dessa mediação eficaz, quer dizer, a construção de um ambiente mais harmonioso, quer dizer, onde você tem uma redução significativa de queixas e conflitos recorrentes, criando um clima de convivência mais agradável e valorizando o que? Os imóveis. Né? E economia de recursos, quer dizer, menos processos judiciais, redução de danos ao patrimônio causados por vandalismo e menor rotatividade o quê? De funcionários. Né? E gestão mais tranquila, quer dizer, maior engajamento dos moradores em soluções coletivas e menos estresse para o síndico e conselheiros. Né? Então, o que a gente pode concluir disso aqui é que um síndico mediador não apenas resolve problemas, né? Ele transforma a cultura do condomínio, estabelecendo que novos padrões de convivência baseado que no respeito mútuo. Né? Então, essa palavrinha aqui é fundamental, né, quando você atua como mediador e entendendo esses conflitos. Né? E os nossos próximos passos para aprimorar suas habilidades de mediação. Então, primeira coisa é você praticar diariamente, quer dizer, comece aplicando as técnicas em situações de baixo risco para ganhar confiança, quer dizer, os pequenos problemas
você vai atuando para você também ir adquirindo maturidade e experiência. Busque formação específica, curso de mediação de conflito, comunicação não violenta e inteligência emocional podem complementar seu repertório, né? E esses cursos a gente vai estar lançando aqui brevemente, principalmente o de mediação de conflitos, né, que a gente já estamos preparando para lançar, para complementar a sua formação. Forme uma rede de apoio, quer dizer, conecte-se com outros síndicos para trocar experiências e boa prática relacionadas aos conflitos, né? E, por último, acompanhe nossos próximos conteúdos. Quer dizer, aqui já estou deixando o convite para nos encontrarmos na nossa próxima live aula, né, onde a gente vai trabalhar a mediação, né, culturalmente sensível para condomínios com moradores de diferentes origens, né? E para concluir, eu deixo essa frase aqui, que o verdadeiro síndico mediador não é aquele que nunca enfrenta conflitos, mas sim aquele que transforma cada conflito em oportunidade de fortalecer a comunidade. Quer dizer, isso aqui é importante, ele sai exatamente da maneira como a gente vê os conflitos no dia a dia. Ok, gente? Então, eu vou ficando aqui por aqui. Espero que essa live aula tenha sido muito importante, que possa ter contribuído de alguma forma para que você possa atuar de uma forma mais assertiva na resolução dos conflitos. Um grande abraço e nos veremos em nossa próxima live aula.